Olá, boa noite a todos, alunos, alunas, tutores e tutoras. Um grande abraço a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma teleaula do curso de Ciências Contábeis da disciplina Análise de Balanço, né? Hoje já tivemos na nossa aula atividade uma pequena introdução aos índices que, por sinal, está dentro da nossa teleaula. E ao aprofundarmos os nossos estudos aqui dentro da nossa teleaula, nós vamos conhecendo como vai se desenrolando estes índices, as fórmulas de cálculos. Então, hoje nós vamos já trabalhar as questões relacionadas a índice, né? Valor de ativo, valor de passivo. Por isso, pessoal, eu acho de suma importância nós atentarmos para o balanço patrimonial, para a demonstração do resultado, para os elementos que compõem o balanço patrimonial, tal como nós citamos lá no início da nossa teleaula, da nossa disciplina, né, nas nossas primeiras teleaulas, quando nós falamos da estrutura do balanço patrimonial. Porque como você vai fazer aí achar os índices de endividamentos, como nós vimos hoje, achar uma liquidez geral, uma liquidez corrente, se você não souber destrinchar ou destrinchar no balanço patrimonial esses valores que estão ali muitas vezes embutidos um ao outro, né? Quando nós falamos de ativo realizável a longo prazo, ele está dentro do não circulante e muitas vezes você vai ter que excluí-los lá na hora de fazer um cálculo, né? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial com ênfase em Direito Tributário. Para que nós possamos dar continuidade na nossa teleaula, eu vou então estar chamando aí o nosso primeiro slide, que vai estar apresentando a disciplina de hoje, o que nós vamos estar trabalhando na teleaula de hoje, certo? Recapitular sobre as principais demonstrações contábeis. Então, tudo isto nós temos falado em cada teleaula, que as principais demonstrações contábeis, hoje composta dentro da estrutura do CPC 26, que trata a respeito das demonstrações contábeis, é aquele grupo de 6 demonstrações. Aí você fala assim, professor, mas naquele nosso quadro tem 7. Sim, porque lá tem a DLPA, que embora não esteja contemplada no CPC 26, mas ela ainda é obrigatória. Por favor, não entendam que a DLPA, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, foram extintos, tá? É que nem a questão do lucro acumulado, pessoal. Não confundam, lucro acumulado só não pode ficar no balanço patrimonial sem destinação quando a empresa é de natureza SA. As empresas de natureza limitada, ainda dentro da composição da Lei 11.638, ainda tem o lucro que pode ficar acumulado no balanço patrimonial. Então, estou falando esses detalhes a vocês porque quando nós estamos falando de análise das demonstrações, nós precisamos nos atentar seriamente para as demonstrações. E por isso eu disse a vocês na nossa teleaula passada que não é mudar as demonstrações. O analista não vai mudar as demonstrações, ele simplesmente vai fazer as adequações para fins da análise. As demonstrações vão continuar de acordo com o que foi escriturado e como está apresentado lá no livro diário, se for uma empresa enquadrada no Simples Nacional, devidamente, livros diário e razão devidamente encadernados, livros diários autenticados, o livro razão dispensa-se a autenticação, mas tem que ser encadernado porque a lei do regulamento do imposto de renda, o RIR, determina para fins de alguns tipos de
tributação que o livro Razão seja encadernado, e aí lá nas demonstrações do resultado que estão nos livros diários de empresa enquadrada no Simples Nacional, está lá encadernado. Para as empresas que têm obrigação de entregar os SPEDs, né, e vai ter a mídia eletrônica, também as demonstrações não irão ser alteradas pelo analista. Mas para fins de análise, ele faz algumas adequações. Outro detalhe, pessoal, a legislação não traz, não existe legislação para regulamentar a análise. A análise é um instrumento, é uma ferramenta de gestão. Então, ela tem as suas fórmulas ali, as suas maneiras de fazer essas ferramentas de análise para fim de administração, ou ainda investidores, ou fornecedores e outros interessados mais nestas informações. Então, nós vamos falar sempre das estruturas das demonstrações, as características que impactam a análise das demonstrações, tal como nós vimos aqui. Evidentemente que as duas principais demonstrações e que levam à análise é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, a DRE, né, a demonstração do resultado do exercício. É claro que as outras demonstrações também podem ser analisadas, mas estas duas demonstrações são as principais. No dia de hoje, nós vamos também estudar os índices financeiros, indicadores e estruturas de rentabilidade, né? Como é que deve ser analisado este entendimento. Dentro do conceito da apresentação da nossa teleaula, nós ainda temos o resumo aqui, que a análise empresarial pela situação financeira envolve, além da capacidade de liquidação dos compromissos, relação entre os elementos patrimoniais referente a endividamento ou a fontes, né, de recursos necessários para a sua liquidação, avaliação também deste endividamento, qualitativamente e quantitativamente. As palavras-chave da nossa teleaula vai ser demonstrações contábeis, situação financeira, endividamento e liquidez. Por que tudo isto, pessoal, dentro deste conceito que nós estamos trabalhando? Porque nós podemos ver que quando nós estamos falando dos índices, né? Índices de liquidez, índices de endividamento, a composição do patrimônio líquido com relação a investimento ou com relação a passivo da empresa. Quando nós falamos de todos esses detalhes, nós estamos falando da situação, da saúde financeira da empresa para com as pessoas interessadas, né? Isto pode ser fornecedores, pode ser investidores. Então, quando vocês falar, por exemplo, vamos pensar aqui em licitação, uma empresa que participa de licitação, é muito comum que lá no edital da licitação traga lá uma cláusula onde determina que seja analisado a situação da empresa, a situação do PL da empresa com relação ao valor do contrato de licitação. Então, os índices de análise é de suma importância para com os interessados. E volto a salientar, quando nós falamos do contador no aspecto da análise das demonstrações contábeis, muitas vezes ele tem que esquecer o papel do contador, dos lançamentos, do débito e crédito, da estrutura, para fazer uma análise adequada. Na nossa aula atividade de hoje, houve uma pergunta: professor, sala comercial é investimento? Sim, pessoal, desde que esta sala comercial não faça parte das instalações da empresa onde ela está localizada, seja uma sala para fins de obtenção de aluguel e a empresa não seja do ramo imobiliário, vamos assim dizer, esta sala ela é um investimento.
Agora, se nós pensássemos no aspecto que esta sala seria o local aonde a empresa estaria instalada, aí ela deixa de ser investimento e passa a ser um imobilizado. Por quê? Vocês se lembram do conceito de investimento e imobilizado? O conceito de investimento é que todos os valores que a empresa investe ou emprega em ativos, para obtenção de lucros que não seja originário da sua atividade, é investimento. E valores que a empresa investe ou emprega em bens, para fins de produção de ativos da sua própria atividade, é imobilizado. Lembram do exemplo que eu já citei a vocês com relação à máquina de costura para uma empresa de confecção? Ela é um imobilizado. Por quê? Porque é dela que a empresa vai fazer a confecção. Utiliza-se daquele bem para produzir bens da sua atividade. Agora, se nós partíssemos do princípio que esta empresa de confecção comprasse, por exemplo, ações de outras empresas, o que ela iria simplesmente obter com essas ações? Lucros. Iria gerar ativos? Sim, mas não era da sua atividade. Logo, isto é um investimento. Professor, mas por que você está falando tudo isto? Estou falando tudo isto para que nós possamos compreender a diferença de detalhes que está na legislação dentro das demonstrações contábeis. E é importante para fins de fazermos análise. Por exemplo, quando nós falamos de ativo circulante, lá no ativo circulante, no disponível, consta todos os valores, a soma de duplicatas a receber, estoques, outros créditos, dinheiro em caixa, banco conta movimento, banco aplicações a curto prazo, está tudo lá no circulante, no subgrupo disponível. Mas se nós formos tratar de fato na análise das demonstrações contábeis com relação à disponibilidade da empresa, será que estoques ou duplicatas a receber pode ser considerado disponibilidade? Aí nós precisamos fazer esta interpretação para fazermos uma análise coerente, uma análise correta. Certo, pessoal? Então vamos dar sequência, nós vamos chamar o próximo slide para continuarmos aqui. Além da capacidade de liquidação dos compromissos, a relação entre o endividamento, e as fontes de recurso necessário, então existe esta relação entre o endividamento e as fontes de recurso necessário e a sua liquidação, avaliando também o endividamento qualitativamente e quantitativamente. Porque dentro do conceito da análise, por que nós precisamos fazer esta correlação de endividamento e recurso? Porque será de fato ruim a empresa ter um passivo? Ou, se nós pararmos para pensar, este passivo muitas vezes irá gerar ativos, ativos que irá trazer benefícios para a entidade. Então, dentro do conceito da análise é importante isto, porque você vai concluir por meio de aplicações de fórmulas e dos índices que às vezes o passivo que a empresa tem é muito vantajoso com relação ao seu ativo, desde que ele tenha capacidade de liquidação. Isto não é ruim. Se você considerar o PL da empresa também, o patrimônio líquido, com relação à situação do endividamento do passivo da empresa, você vai ver que muitas vezes o passivo não representa nenhum perigo para a entidade dentro deste conceito da análise das demonstrações. Então, por isso que é muito importante você fazer esta análise com bastante calma, analisando todos os valores, sem precipitação. E quanto a isto, pessoal, não existe
necessidade do analista ele se precipitar, porque ele tem os índices nas mãos para que ele possa fazer esta análise de maneira bastante assertiva, né, e levar as informações para o gestor, também para os investidores e para os interessados, né, os fornecedores e outros interessados na condição e na saúde financeira da empresa. Também busca medir a performance estrutural da organização. Por que isto? Porque dentro desta performance você vai analisar a situação de cada grupo, né? Você pode analisar a situação de cada grupo, a situação do ativo circulante com relação ao passivo circulante, a situação do PL com relação aos investimentos da empresa, né? O que é investimento que ela tem. Quando eu digo investimento aqui, eu já estou englobando o investimento ativo, investimento, bem como o ativo imobilizado, né? Porque isto também são valores que a empresa não tem em caixa naquele momento. Então, de repente, dentro de uma análise estrutural desta estrutura da organização, você vai ver que os valores que ela tem ali, tanto no conceito de investimento, né, do ativo investimento, quanto do ativo imobilizado, está muito alto com relação ao patrimônio líquido da empresa, ou vice-versa, né? Então, cabe a você fazer esta análise. Analisar o endividamento, né, como nós já falamos, e o perfil da dívida, como esta dívida se compõe dentro da estrutura de toda a composição da dívida, o que ela representa dentro da estrutura organizacional. Será ela perigosa? Será que ela traz risco para a entidade? Ou traz risco para terceiro? Ou está comprometendo o capital próprio da entidade? Então, tudo isto você vai ver através de uma boa análise desta demonstração contábil. Então, a análise é muito importante para este fim, pessoal. Então, dentro deste conceito já, vocês viram, esta aqui é a cópia exata daquele balanço que nós tínhamos trabalhado lá na nossa teleaula. Então, lá na nossa aula atividade. Então, a nossa teleaula, ela vai trabalhar em cima da nossa aula atividade. Aí você pergunta assim, professor, mas por que você trouxe a nossa teleaula em cima da nossa aula atividade? Na verdade, o grande objetivo da análise é exatamente esta ideia, né, de estarmos, como que eu posso dizer aqui, estarmos confirmando, né, estarmos ali entendendo profundamente o que nós estamos analisando. Então, quanto mais exercício de análise nós praticarmos, melhor vai ser para o nosso aprendizado, né? Iremos estar fixando o nosso aprendizado dentro deste conceito da análise. Porque a análise são muitos índices, né, que traz ali. E é claro que você não precisa lembrar destes índices. E até na nossa prova vai junto para vocês uma relação de fórmula, para que vocês estejam olhando as fórmulas e simplesmente transformando em números, né, para estar fazendo a análise, caso caia alguma questão que exija de vocês a análise ali de índice, certo? Então, vocês têm que saber que as fórmulas é somente transformá-las em números. Mas, para que seja transformado em números, você precisa conhecer do que é formado a estrutura das demonstrações contábeis, como elas são formadas. E eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Mas nossa função é estarmos fixando ainda mais este nosso aprendizado, certo? Então, caminhando aqui, nós vamos ver que neste nosso balanço patrimonial aqui,
Quando a entidade, quando lá nós falamos em investimento, e falamos de intangível, e falamos de imobilizado, o nosso balanço não tem, né, intangível. Então, evidentemente que nós vamos trabalhar somente com estes dois valores aqui. Se nós estamos falando de ativo não circulante, aí sim nós vamos estar somando tudo. Mas se nós estamos falando de investimento, móveis e utensílio e intangível, nós vamos tirar, claro, o realizável a longo prazo, né? Então, tudo isto precisa ser analisado. Quando falei a vocês com relação ao disponível, será que créditos como duplicatas a receber e estoques, eles representam, de fato, disponibilidade para a empresa imediato? Então, são estes detalhes que devem ser composto aí, feito a análise das demonstrações contábeis. Dentro deste conceito da análise das demonstrações contábeis, nós começamos a entender aí os recursos administrativos, né? Por quê? Porque dentro da entidade, ela vai trabalhar com dois tipos de recursos, certo? E aí, destes dois tipos de recurso, vai ser composto o recurso total que a entidade possui. Aqui, para que nós possamos entender, olha, veja só, dentro deste conceito dos dois tipos de recurso, a empresa possui recurso próprio e recurso de terceiro. Quando vocês ouvem falar lá a expressão capital de terceiro, vocês já devem saber que este capital não é o capital da empresa. E, embora a empresa esteja movimentando este capital, ele pertence a alguém. É claro que a empresa capta este recurso de terceiro para transformar em benefício do seu recurso próprio. O que é o recurso próprio da entidade? O recurso próprio da entidade, ou capital próprio, que vocês ouvem muito esta expressão, é composto do patrimônio líquido, né, da empresa, é lógico, que é composto do valor do capital social da empresa, mais os valores originários da movimentação da empresa ao longo do período. Quais são estes valores originários da movimentação da empresa ao longo do período? É o resultado que é apurado lá na demonstração do resultado do exercício da entidade. A demonstração do resultado do exercício vai apresentar o lucro ou o prejuízo. Se vocês ouvirem falar em juros sobre capital próprio. O que é este juros sobre capital próprio? As empresas de natureza SA, o estatuto, a legislação determina que seja pago juro deste capital. Qual capital? O capital social da empresa, o capital que está lá investido, os valores de ações, isto é, não tem a ver com dividendos, pessoal. Porque dividendo é distribuído aos sócios, né? Então, tudo isto leva você a entender na hora de você fazer um bom ou uma boa análise das demonstrações. Então, vamos seguir em frente, chamando o nosso próximo slide. Nós vamos seguir e ver aqui que os recursos administrativos, ele é composto de recurso próprio mais recurso de terceiro, que irá compor o total dos recursos administrativos. Então, com estes totais de recurso, o administrador da empresa pode e irá trabalhar ao longo aí da sua gerência, né, da sua gestão. No nosso próximo slide, nós já temos aqui o primeiro índice, né, que nós vimos lá no nosso na nossa aula atividade. Este índice que nós vimos lá na nossa aula atividade é exatamente igual este aqui. Para que nós possamos entender, veja só,
a composição do endividamento, este índice mostra o perfil de endividamento, tá? Evidenciando qual a parcela da dívida que é a curto prazo. Então, a empresa tem um total de dívida. Qual é o total da dívida, neste caso do nosso balanço aqui, que nós tínhamos lá na nossa aula atividade, e é o mesmo que nós temos aqui na nossa teleaula. Então, nós tínhamos uma dívida exatamente, um passivo circulante de 38 mil. Este passivo circulante é passivo que a empresa tem que quitar dentro de um curto período, né? Ou seja, quando vocês ouvirem também falar a expressão passivo exigível a curto prazo, é a mesma coisa do passivo circulante. Muito embora, às vezes, você vai falar assim, professor, mas dentro do conceito do CPC e da Lei 11.638, não existe mais passivo exigível a curto prazo. Verdade, mas vocês podem ouvirem esta expressão na hora de você estar conversando, né? Fazendo os investimentos da empresa onde vocês trabalham. E aí vocês já sabem disto. Então, o passivo circulante é aquele passivo que tem maior exigibilidade, ou seja, é aquele que vai vencer primeiro, que a empresa tem que solver rapidamente. E neste nosso caso aqui, nós tínhamos 38 mil deste passivo, composto pelo valor de fornecedores e salários a pagar no nosso balanço patrimonial. Mas a nossa fórmula é passivo circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante, né? E aqui nós cometemos um erro aqui, que na verdade aqui tinha que ser PSS, né? Passivo não circulante. Então, o nosso passivo... Ah, não, aqui na verdade sim, né? Então, o nosso passivo não circulante mais o nosso passivo circulante, ele é igual a 58 mil reais. Então, você dividindo 58 mil reais e multiplicando por 100, você vai achar um índice de 65 reais e 65%, 65,52%. Então, o que isto representa? Se você pegar aqui o total do passivo e aplicar 65,52%, você vai achar exatamente o valor de 38 mil. Então, olha, para você analisar, se você fosse explicar esta análise, o que você iria dizer? Você iria dizer que, dentro da composição da dívida da empresa, 65% representa um passivo a curto prazo, né? Ou seja, um passivo circulante. É isso aqui, a empresa vai ter que liquidar rapidamente. E da composição do endividamento da empresa, os outros 34,48%, é isto que dá a nossa conta, se nós diminuíssemos de 100 menos 65,52, é isso que iria dar, pessoal? Então, quem tem uma calculadora aí pode me auxiliar neste momento com relação a esta questão aí da situação do nosso passivo. Então, vamos fazer a nossa conta aqui, como que iria compor esta situação. Então, vamos lá. Seria 100%, né? 100 menos 65,52, iria dar 34,48, corresponde a um valor de passivo não circulante. Então, esta é a composição do nosso endividamento, né? 34,58, né? Este seria a composição do nosso endividamento. Certo? Então, este é o entendimento nosso com relação
a esta situação aqui, pessoal. Então, olha, para que vocês entendam como isto está compondo, aqui na nossa calculadora, ó, deu exatamente um valor de 34,48. Então, este seria o valor da nossa dívida a longo prazo na composição da nossa dívida, da composição da dívida da empresa. Então, é muito importante esta análise, né, dentro desta situação aí, para que nós possamos compreender. Seguindo em frente aqui agora, nós vamos ver o endividamento geral da empresa. E aqui nós vamos novamente adentrar em um outro índice, né? Como é este índice de endividamento? Ele é assim: mostra a dependência da empresa com recursos externos à sociedade. Recursos externos que a empresa tem, do que é composto os recursos externos? De toda a soma do passivo, né? O que não tem aqui? Somente o patrimônio líquido da empresa, evidentemente, né? Na empresa, temos recursos próprios, como nós já falamos, e recursos de terceiro. A soma destas duas origens de recurso é que estão à disposição da administração. A empresa, isso porque a empresa irá movimentar, né, esses dois valores aí de recurso dentro do entendimento aí da empresa, certo? Então, seguindo em frente aqui para que nós entendamos bem como é formado, o endividamento geral é igual a passivo circulante mais o passivo não circulante. No nosso exemplo do nosso balanço, o nosso passivo total era composto de 58 mil aqui, né? Isso era a composição do nosso passivo circulante mais o não circulante, que compunha-se de 28 mil de fornecedores e 10 de salários a pagar e 20 mil de financiamento. Então, temos 58, que é dividido pelo ativo da empresa, o nosso ativo, 163.200, chegamos a um endividamento de 35,54. Então, como você explicaria esta análise em uma nota? Você diria que a composição do endividamento da empresa com relação à situação do ativo da empresa, ele não é comprometedor, né? Porque 35,54 é o passivo, é o endividamento desta empresa, né? Neste momento aí, ele é composto desta forma. Então, você veja que talvez esta empresa esteja... Aí vai depender da situação da análise, do objetivo da análise, né? A partir destes referenciais, você vai chegar, então, à conclusão. A garantia do capital de terceiro. O que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte: todo investidor, vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar a respeito deste assunto. Todo investidor que vai investir na empresa, seja ele na forma de aquisição de ações ou na forma de fornecimento, né, vai fornecer mercadorias e serviços, bens para a empresa ou valores financeiros que ele vai fornecer, ele tem interesse em saber qual a garantia que ele vai ter. Logicamente que ele vai fazer uma análise das demonstrações contábeis. Ele vai analisar a situação da empresa naquele momento. Qual é a situação em que ela está enfrentando, né? Então, ela vai fazer a análise deste índice. Como que ela vai analisar? Qual é a sua garantia, né? O passivo total da empresa, ou melhor, o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividindo pelo PL da empresa, né, pelo patrimônio. Por quê? Porque o PL é o capital próprio. O capital próprio é o que traz a garantia para pagamento em caso de liquidação, em caso de processo de falência desta empresa, né?
Então ele vai fazer esta análise, ele quer garantia, ele quer saber qual é a garantia. Esta é uma fórmula dele analisar. Então, voltando ao nosso quadro, nós vamos ver que esta fórmula refere-se ao endividamento, mas em comparação com recursos próprios, que evidencia a garantia que os terceiros terão em uma eventual liquidação da empresa. Esta é a garantia. Então, a fórmula é passivo circulante mais não circulante, dividido pelo PL, multiplicado por 100, que aqui no nosso balanço, né, segundo a nossa apresentação, era de 58 mil, a composição aqui do nosso passivo circulante, mais o nosso passivo não circulante, era igual a 58 mil. E o nosso PL? O nosso PL era igual a 105.200, que compunha-se de 90 mil de capital social, mais 15.200 de lucro do exercício. Por favor, pessoal, não me perguntem de onde vem este lucro, porque este lucro, na verdade, ele está aqui para fins didáticos, né? Nós não fizemos uma demonstração do resultado para puxarmos este lucro. Isso aqui está somente para nossos cálculos. Então, compõe de 105.200, que corresponde exatamente 55,13. O endividamento, a garantia a garantia que esta empresa tem, o endividamento de capital de terceiro, com relação ao capital próprio desta empresa, corresponde 55,13%. Será um bom índice de endividamento? Aí cabe ao analista chegar a esta conclusão, né, se vale a pena permanecer aí nesta situação ou fazer mais investimento, né, que venha trazer melhoria para a empresa nesta situação. Pessoal, seguindo em frente agora, para aprofundarmos o nosso conhecimento, nós temos um momento de vídeo. E aí, após este vídeo, nós voltaremos dando sequência à nossa teleaula e comentando sobre o assunto. Um bom vídeo a todos e até a volta. Vou ensinar aqui a fazer a análise horizontal, que serve para saber quanto um saldo cresceu ou diminuiu de um ano para o outro, né? A variação em porcentagem de um ano para o outro. Um jeito de fazer é por índice. Primeiro você escolhe um ano base, né? Pode ser 2012 aqui, por exemplo. Aqui em toda a coluna da análise horizontal correspondente ao ano 2012, você escreveria 100 daí, né? Que é de 100%. Aí, então, para compor aqui essa outra coluna aqui, você vai fazer a seguinte continha. Você pega o saldo do ano atual 2013, faz vezes 100, divide pelo saldo do ano base, né? No caso aqui é 10 mil, divide o resultado dessa conta aqui pelo saldo do ano base, e esse resultado seria o índice, né, que você escreveria aqui. Vamos fazer aqui com o saldo do caixa para entender. Pegar esse saldo aqui, ó, 10 mil em 2012, 9 mil em 2013. Aqui, ó, saldo do caixa. Primeiro eu vou pegar o saldo do ano atual, né, 2013, 9 mil. E vou multiplicar por 100. Vai dar 900 mil. Aí eu vou dividir pelo saldo do ano base, né? Do ano anterior. O saldo era 10 mil. Eu vou fazer 900 mil dividido por 10 mil. Vai dar 90. Esse 90 eu escrevo aqui. Esse 90 é o índice, né? Do caixa. Esse 90 aqui significa que a conta agora vale 90%. Ano passado ela valia 100. Agora ela vale 90, ou seja, diminuiu 10%.
Aqui no banco, ó, dá pra ver que ele aumentou, ó, era 15 mil, subiu para 19 mil saldo. Então provavelmente aqui não vai ser menor que 100, né? Vai ser mais que 100, né? Diferente daqui, ó, aqui diminuiu. Vamos fazer aqui para ver como que fica. Você pega o saldo do ano atual, né? Multiplica por 100, dá 1.900.000 dividido pelo saldo do ano base, que é 2012. O saldo era 15 mil, vou fazer essa conta aqui. O resultado vai ser 126,67. Ou seja, valia 100 antes e agora vale 126,67 o saldo. Ou seja, cresceu 26%, né? Tirando a diferença. E o resto é igual. Aqui, ó. Você vai continuando fazendo essa conta com todos os itens aqui, inclusive com o total. Aqui no móvel você vê que o saldo ele não mudou. Ó. Em 2012 era 3 mil. Em 2013 também continuou 3 mil. Então por isso que aqui, ó, a análise não mudou. Era 100, continua 100. Se aqui aumentar, a análise vai aumentar aqui também. E se diminuir, a análise diminui também. Aqui, ó, pode ver no total aqui, ó. Era 28, subiu para 31. Era 100, então subiu para mais de 100, né? 110. É igual aqui no banco, ó. Era 15 mil, subiu para 19. Era 100 e subiu um pouquinho, 126,67. Esse aqui é o modo normal de fazer a análise horizontal, que é o mais fácil, né? Você pega o saldo do ano atual, aqui ó, ano atual 2013, divide pelo saldo do ano anterior, faz menos 1, depois vezes 100. Aí você escreve aqui o resultado. Vou fazer com o caixa aqui só para ver como que é. 9 mil, que é o saldo do ano atual, dividido por 10 mil, que é o saldo do ano anterior, menos 1 vezes 100, vai dar menos 10, porque aquilo lá, né, diminuiu 10% a conta. Dá pra fazer no HP também essa conta aqui, que é mais fácil ainda, né, só que você inverte a ordem, né, você coloca primeiro o ano anterior, né, 2012, e depois, dá um Enter, e depois você coloca o ano atual. Aí você vai apertar um botãozinho, que é esse aqui, ó. É um triângulo e uma porcentagem. Vamos fazer o do banco aqui pra ver como que é. Saldo anterior, 15 mil. Aí você vai apertar um Enter. E vai colocar o saldo do ano atual, que é 19 mil. Aí se não aperta o Enter, você aperta esse botão aqui, ó. Que é a variação percentual. Aí já vai dar o resultado, né? Que é um aumento de 26,67%. E aqui as outras contas são iguais, certo? Falou! Olá, estamos de volta após a apresentação do vídeo que trouxe aí algumas informações com relação à análise vertical. Embora alguns de vocês não tenham entendido o vídeo, porque talvez o nosso professor esteja falando um pouco baixo, mas ele trouxe relação de análise vertical de um ano para o outro, tal como nós já vimos na nossa teleaula anterior, né? Quando nós análise vertical e análise horizontal. Quando nós falamos de análise horizontal, nós vamos analisar situações de um período para o outro, né? Normalmente voltado para questões de lucro ou voltado para questões de crescimentos da empresa, se ela cresceu ou se ela diminuiu este crescimento entre dois períodos, né? Então, olha, digamos que a empresa ela vendeu
ou ela teve de lucro em um determinado ano ou de um determinado período 100 mil reais e no outro 150 mil, qual foi o seu crescimento? Aí não é difícil de você encontrar este crescimento fazendo esta análise das demonstrações de forma horizontal. Agora, se você quer ver a situação da receita líquida com relação à receita bruta, com relação à quantidade de impostos, você vai fazer uma análise vertical. Então, esta é a sequência, pessoal. Seguindo em frente, chamando o nosso próximo slide, nós vamos ver uma atividade. Com relação aqui à situação que foi colocado da nossa situação do endividamento geral, que a fórmula lá da nossa atividade está diferente do que está no slide, é que no slide eu não apresentei a multiplicação por 100. Mas vocês podem colocar a multiplicação por 100 porque vai apresentar o percentual, né, que representa a situação ali do endividamento da empresa, tá? Então podem colocar, podem considerar vezes 100, né? E aí vocês chegam ao percentual. Então, voltando na nossa atividade, ela diz o seguinte: a empresa X apresentou em seu balanço os seguintes dados. Usando a fórmula, você vai calcular, né? O ativo desta empresa é de 163 mil, o circulante 70, o passivo 163, o circulante 38, você vai aplicar a fórmula da liquidez corrente e fazer aí esta nossa atividade. E logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 Olá, estamos de volta. Eu quero agradecer a presença do pessoal de Santiago. Um abraço a vocês, Ijuí, Luiz Fernando Magalhães, Euclides da Cunha, Jacobina, Esplanada, Alagoinhas, Cacoal, Salinas. A resposta de vocês está correta, pessoal. 1,84. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todos vocês. Vocês estão aí, olha, antenados, né, na informação que nós estamos passando com relação à teleaula e o cálculo dos índices. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também ao pessoal de Porto Velho, um abraço a vocês, que pede para explicar o que são juros de capital próprio. Olha, juro de capital próprio está relacionado com as empresas de natureza jurídica SA, que determina no seu estatuto, e a legislação também determina, que seja pago juros sobre o capital próprio da empresa, ou seja, o capital que está ali no patrimônio líquido, tá? O que é o capital próprio? O capital próprio ele é composto dos valores que é investido pelos sócios, mais o resultado do exercício, né, da atividade da empresa. Se deu lucro, vai ali compor o capital próprio da empresa de alguma maneira. Isto se estiver em contas de reserva, quando nós estamos falando de SA. Porque as empresas de natureza limitada, ela vai manter os lucros ali, então tudo bem. Não vai manter lucro acumulado, né? Agora, se ela distribuiu o lucro do exercício em forma de dividendos, aí não vai haver juros sobre esses dividendos. Juro é só sobre o valor do capital que está ali parado no patrimônio líquido da empresa, né? Ou seja, nas contas de reserva, ou então o capital social. Entendido? Capital próprio é isso, e o juro é de acordo com a legislação que manda ser pago. Isto nas empresas de natureza SA. Guaranhuns, muito obrigado pela participação de vocês aí, um grande abraço. Vocês estão falando a respeito da prova, né? Virá com as fórmulas anexadas? Sim, as fórmulas irá uma relação das fórmulas para que vocês possam utilizar no momento da prova, né, nas questões. Ela não vai estar na própria prova, e sim uma relação. Eu agradeço a todos vocês, obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço aos polos que estão aí ligados, né, e conectados, seguindo a nossa teleaula. Seguindo em frente, nós vamos chamar o próximo slide, aonde nós já vamos ver aqui a nossa correção. Mas veja só, aqui nós tivemos esses valores, né? Então, na nossa correção, como isso se dá? Nós temos, segundo a nossa fórmula, é ativo circulante, né? Ativo circulante dividido por passivo circulante. Qual é o nosso ativo circulante? 70 mil. E o nosso passivo circulante, 38 mil. Isto é índice de liquidez corrente, né? O que significa que a empresa tem esta liquidez com relação ao ativo circulante e o passivo circulante da mesma. O que caso ela precise entrar em processo de liquidação ou garantia dos seus credores, né, no caso de passivo circulante e ativo circulante, você chega aqui a um índice, pessoal.
O nosso tutor eletrônico, o André, já esteve explicando a vocês que quando nós falamos de percentual, você sempre vai multiplicar a fórmula por 100, certo? Então, se nós fôssemos falar do que representa este percentual aqui, nós iríamos multiplicar ele por 100 para chegarmos a um valor. Mas aqui, como nós estamos falando de índice, nós não vamos, então, ver como que chegamos a este valor. Mas digamos que nós fôssemos dividir os 70 mil pelo 38 mil, como nós iríamos fazer aqui? Nós iríamos achar 1,84 vezes 100, né? Aí nós iríamos dizer que o nosso ativo circulante representa 184,21% com relação ao nosso passivo circulante. Mas nós estamos falando de índice. Então, o índice é 1,84. Como você analisa isso aqui? Para cada R$1 de dívida, esta empresa tem R$1,84 para pagar esta dívida. Eu digo que ela está muito bem, né? Ela não está sofrendo com a sua situação financeira. Seguindo em frente, pessoal, nós vamos agora falar um pouco da liquidez seca. O que é a liquidez seca? A liquidez seca, lembra que nós falamos do nosso balanço patrimonial com relação à situação do disponível da empresa? Vocês se lembram disso? Voltando um pouco aqui para nós explicarmos esta situação, vocês vejam que na situação da liquidez seca, você pega o ativo circulante e diminui o estoque. Ainda você não adentra no aspecto das duplicatas a receber, né? Você simplesmente diminui os estoques, porque são todos os valores que a empresa tem ali em ativo líquido na sua mão, ou seja, no seu caixa, naquele momento, certo? Dividindo pelas suas obrigações, né? O estoque não é um ativo líquido. Quando eu falo em ativo líquido, eu estou falando de quê? Eu estou falando de dinheiro, né? De possibilidade de fazer dinheiro rapidamente. Mas daí você pode falar assim, professor, você acha que duplicatas a receber é ativo líquido? Se ele for a curto prazo, esta duplicata, né, imediatamente a empresa irá estar fazendo dinheiro, né, valores desta duplicata. É claro que se for duplicata a longo prazo, aí vai estar lá no ativo realizável a longo prazo. Mas seguindo o nosso exemplo aqui, nós vamos ver o seguinte, que o nosso balanço patrimonial apresentava que nós tínhamos no caixa R$30 mil e no nosso banco R$15 mil. Então, 30 mil e 15 mil é o valor do nosso disponível. No nosso crédito, nós temos duplicatas a receber 20 mil e mais 5 mil de estoques. Então, para que você faça esta conta, e ela fala em dividir pelo passivo circulante, né? Esta liquidez seca. Então, você vai diminuindo, somando 30 mais 15 mais 20 menos os 5, nós temos um valor de R$ 65,00 dividido pelos R$ 38,00, que é 38 mil, 65 mil, dividido por 38 mil, que corresponde a 1,71. O que significa isto, pessoal? Significa que para cada passivo circulante que a empresa tem, para cada R$1 deste passivo circulante, a empresa apresenta-se R$1,71, né, para fazer este pagamento. Então, nós vimos no nosso slide anterior lá que a empresa tinha R$1,84 para pagar de ativo circulante com relação a passivo circulante. Aqui, por quê? Porque aqui nós estávamos somando tudo, né?
E aqui não, aqui nós estamos diminuindo o estoque, né? Então aqui diminuiu o que a empresa tem de liquidez seca. Isto é o que realmente ela tem naquele momento para fazer o pagamento do seu passivo neste exato momento. Então, e a liquidez imediata? Outro índice de liquidez. A liquidez imediata é o disponível dividido pelo seu circulante. E aí volta naquele detalhe, né, parando um pouco aqui, volta naquele detalhe que nós comentamos no início da nossa teleaula, quando nós falamos da situação relacionada ao que é de fato disponibilidade. Vocês viram que a nossa liquidez seca, ela trata de um assunto aonde você pega o disponível da empresa e diminui simplesmente o estoque. Para quê? Para que você saiba se acaso você precisar fazer a liquidação, você tem ali um valor de duplicatas a receber. Mas a nossa liquidez imediata é o que de fato a empresa tem para estar recebendo naquele momento, pagando naquele momento. Então ali você já vai tirar também, além dos valores ali relacionado ao seu estoque, você vai tirar também as duplicatas a receber, né? Você vai trabalhar somente com as disponibilidades que a empresa tem no exato momento, isto é, a liquidez imediata, né? Rapidamente, imediata, ou seja, tempestiva para fazer a solvência dos seus passivos, para pagar o seu passivo circulante. Ela nem está preocupada com o passivo não circulante, né? Porque o passivo não circulante também ela tem um prazo aí de aproximadamente 12 meses após o término do seu exercício social, né? Como nós vimos a definição de ativo circulante e passivo não circulante nas nossas aulas anteriores. Então vamos voltar ao quadro novamente, aonde nós vamos estar vendo aqui este índice. Então, o nosso ativo total é 163 mil e o nosso passivo total 163 mil. Mas o nosso disponível, ele compõe-se de 45 mil reais. O nosso ativo circulante compunha-se de 70 mil, mas nós estamos trabalhando somente com o disponível, o dinheiro que a empresa tem em caixa e em banco, que é igual a 45 mil. Dividido pelo passivo circulante, o passivo imediato que a empresa tem que solver é 1,18. Vocês vejam que os índices, eles vão mudando, né, de acordo com a análise e a importância da situação da empresa. Então aqui, olha, nesse caso, para cada R$1 de passivo circulante que a empresa possui, ela possui R$1,18 para fazer a liquidação, caso ela necessite, né, de trabalhar esta liquidação imediata aí com os seus credores. Então veja só que a análise vai aprofundando situações por situações. E aí vem a outra liquidez, a liquidez geral. O que é a liquidez geral? A liquidez geral, ela visa levar em consideração o ativo circulante que a empresa tem, mais o realizável a longo prazo. Olha só, pessoal, ela não compõe-se do ativo não circulante, e sim do realizável a longo prazo. Porque vocês vejam bem, quando nós falamos em ativo realizável a longo prazo, nós não pensamos em bens, né? Nós pensamos em direitos que a empresa possui. Normalmente o ativo, olha, isso é outro detalhe interessante para vocês analisarem.
Normalmente, o ativo realizável a longo prazo é composto de direitos e não de bens. Os bens estão normalmente lá envolvendo o investimento e o imobilizado, né? Então, nós falamos de ativo realizável a longo prazo, nós estamos falando normalmente de direitos. Então, a soma da liquidez geral é ativo circulante mais realizável a longo prazo. Vamos voltar ao nosso quadro e nós já vamos ver que como é que se compõe esta situação deste endividamento da empresa com relação à liquidez geral. Qual é o índice aqui? Então, nós temos no nosso ativo circulante R$70 mil. Aqui nós estamos somando tudo, né? Somando banco, caixa, duplicatas a receber, estoque, tudo isso faz parte do nosso circulante. E aí nós temos em realizável a longo prazo no nosso balanço R$10 mil. Nós não estamos somando o não circulante, e sim o realizável a longo prazo. Então, o total do ativo circulante mais o realizável é R$80 mil. E o nosso passivo circulante, mas o nosso passivo não circulante, logo o total do nosso passivo com relação a capital de terceiros, nós temos um índice de R$1,38. Por que é geral, pessoal? Porque ele está considerando todo o passivo e todo o ativo em forma de direito aqui, certo? Olha só para que vocês entendam aqui. Para cada R$1 do nosso passivo, a empresa tem R$1,38 de ativo, caso ela precise garantir este passivo. Então, ela tem aqui uma boa garantia, né? Não há como nós negarmos este fato de que esta nossa empresa possui uma garantia muito boa. Então, seguindo em frente, no nosso próximo slide, nós vamos ver agora a imobilização de capital próprio, dos capitais próprios. Representa o comprometimento dos recursos próprios nos bens e direitos necessário para a atividade da empresa. O conceito de imobilização mais amplo, mas é amplo aqui, que se refere a valores de imobilizado retirados do giro, né, da empresa. Isto porque, observa bem aqui para que vocês entendam. Quando nós estamos falando de capital de giro, né, voltando aqui a questões de valores, de ativo líquido, de liquidez, nós estamos falando de valor que a empresa ela pode disponibilizar imediatamente para utilização de solvências de obrigações, né, de pagamento de obrigações. Agora, quando nós falamos de investimento, ou de imobilização, esses valores é tirado, né, do capital de giro da empresa, porque ela não vai utilizar-se desses valores imediatamente. Embora nós precisamos entender que é bens que a empresa possui, não resta dúvida nenhuma quando nós falamos aí sobre essa situação. Porém, ela não utiliza-se deste bem imediatamente para fazer aí cumprir as suas obrigações, né? Então, por isso que nós falamos aqui a questão seguinte, retirado do giro da empresa, é retirado do giro ali, daquela movimentação diária da empresa. Então, esse índice de imobilização do capital próprio vai trazer esta situação aí de investimento imobilizado, intangível, mais o PL. Não tem aqui o realizável a longo prazo. Então, vamos voltar ao slide para vermos como se compõe. Olha só, dentro deste nosso entendimento, nós vimos aqui que o ICP, né, o Índice de Capital Próprio, ou imobilização dos capitais próprios, é investimento
mais imobilizado, mais intangível, vezes 100. Aqui nós estamos procurando percentual, né? O que representa, né, estes valores com relação ao PL da empresa. Então, vamos para o próximo slide. Dentro do nosso balanço aqui, nós vamos ver que a nossa empresa possuía um ativo não circulante de R$ 93.200, um passivo não circulante de R$ 20.000, sendo de financiamento este passivo. Nós tínhamos uma sala comercial, né? Esta sala comercial aqui, adquirida para investimento no valor de 60. E nós temos também um ativo realizável a longo prazo no valor de 10.000. Móveis e utensílio no valor de R$ 23.200. Não temos intangível. Então, nós vamos fazer a soma, né? A nossa fórmula é investimento mais imobilizado mais intangível. Não temos intangível, então nós temos aqui este valor de R$ 83.200, dividido por 105.200, que é o nosso patrimônio líquido, composto de 90.000 de capital social, mais 15.200 de lucro do exercício. Então, 79,09 é o que nós encontramos aqui por cento. O que isto representa, pessoal? Isto representa exatamente o valor do percentual o que a empresa tem que não está em giro, né, que não está em capital de giro, que não está em condições, que está investido em imobilizado, que está em imobilização, com relação ao seu PL, corresponde a 79,09%. Isto, se você parar para pensar, é um alto valor que a empresa possui ali de imobilização de capital próprio. Agora, pessoal, falando da imobilização dos recursos permanentes, né? Empresas industriais normalmente demandam um volume maior de recursos de imobilizados. Isto é verdade, né? Para estes casos, além do ICP, é importante o cálculo do IRP, pois este índice alcança também os recursos originados de terceiros, que serão pagos ao longo do prazo. Qual é a diferença deste caso que nós vimos aqui? A diferença deste caso está relacionado com o capital de terceiro também, o recurso de terceiro que está ali relacionado com este índice, né, com esta questão da imobilização dos recursos permanentes. Como nós vimos ali, muito apropriado, né, este tipo de cálculo para as empresas de ramo de atividade industriais, porque ela tem sim, né, um grande investimento na parte de mobilização, porque é necessário, uma máquina custa caro, uma máquina, e as empresas industriais elas precisam de máquinas e ferramentas e equipamentos, mais do que empresa prestadora de serviço e empresa de comércio, né? Mais ainda do que as comerciais, né? Então, voltando ao nosso quadro, nós já vamos ver como é este índice aqui. Aqui nós não trouxemos cálculos, né? Porque nós já vimos lá basicamente, né, no nosso balanço patrimonial. Se você quiser fazer este cálculo aqui, você vai pegar a mesma fórmula do investimento mais o imobilizado e você pode aí brincar neste cálculo, né? Mas nós vamos ver isso aí na nossa, acredito que na nossa aula atividade tenha um cálculo sobre esta questão aí. Pode deixar que logo em seguida nós voltaremos comentando sobre este assunto. Mas o investimento, mais essa questão do IRP,
esta fórmula está relacionada com o investimento imobilizado intangível, mais o intangível dividido pelo passivo não circulante e o PL mais o PL da empresa, certo? Então agora, pessoal, para dar continuidade à nossa teleaula, nós temos mais um vídeo, né? Aonde vocês vão estar assistindo e logo em seguida voltaremos dando sequência. I dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know. When my time comes, forget the one that I've done. Help me leave behind some reasons to be missed. And don't resent me. And when you're feeling empty, keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Don't be afraid of taking my beating, of shit that I made. I'm strong on the surface, not all the way through. I've never been perfect, but neither have you. So if you're asking me, I want you to know. When my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be missed. Olá pessoal, estamos de volta, né, para dar sequência à nossa teleaula. Vocês têm agora aí um momento de atividade que nós vamos estar falando aí a respeito do IRP, que nós já vimos no nosso slide anterior. Nós temos aqui uma composição do balanço e logo em seguida voltaremos falando da nossa atividade. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
she gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? Don't I be the next one? Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to ask the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. 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 We set out on a mission to find our inner peace. Olá pessoal, estamos de volta, né? Agradecendo a presença de todos vocês que estão aí nos enviando a resposta da nossa atividade. Um grande abraço aos polos que estão participando, né? Eu me sinto bastante lisonjeado com a participação de todos vocês, porque isto é muito importante, né? Significa que a teleaula tem levado informações necessárias para que vocês estejam aplicando nos dias de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Seguindo em frente aqui na nossa atividade, nós vimos que ele fala a respeito do investimento, né, da imobilização aqui, das questões relacionadas aqui à imobilização de recursos permanente, né? Então é investimento mais imobilizado, mais intangível, só que agora soma-se o passivo não circulante e multiplica por 100, né? Neste caso nosso aqui, nós tivemos relacionado aqui à atividade da empresa este valor aqui exatamente com relação à soma do investimento e do imobilizado da empresa. Por quê? Porque, como nós já vimos lá, o nosso investimento imobilizado no valor de 60 mais 23 compõe, então, 83.200. E o nosso passivo da empresa é composto por 125.200, né? Aqui da soma do nosso passivo total, aqui passivo não circulante, e o passivo e o PL da empresa, né? Compõe-se este total aqui. Então, veja só, dividido aqui, nós chegamos a um índice de 66,45%, né? Este é o índice que representa aí a imobilização da empresa nesta situação. Então, olha, este índice aqui é um índice bastante alto, né, na questão
da análise da demonstração. Voltando um pouco aqui, pessoal, buscando a questão do nosso ICP, né, que fala a respeito do nosso investimento com relação ao nosso PL, né, que o pessoal está fazendo a pergunta ali, é muito interessante, porque, observa bem, este nosso investimento aqui, quando nós falamos, é a imobilização do capital próprio. Alguns alunos ficaram com dúvida com relação a este percentual aqui. Ele diz respeito à situação da empresa, da totalização, né, do investimento que a empresa tem, mais imobilizado, mais intangível, com relação ao PL da empresa. Então você vai fazer esta soma e vai aplicar o índice para ver se você então encontrou ali os valores, qual seria o percentual da imobilização com relação ao patrimônio líquido da empresa. Então, fica entendido desta forma? Então, dando sequência, pessoal, seguindo em frente, nós vamos ver o seguinte, que de acordo com o que nós vimos aqui hoje, nós trabalhamos aqui os indicadores, né, as nossas conclusões com relação a estes indicadores, diz respeito que ele mede a capacidade, né, da empresa com relação a pagamentos, obrigações assumidas pela organização. Evidencia o grau de liquidez da empresa. Segundo o que diz aqui o autor Marion, em 2002, em um livro dele, de análise das demonstrações contábeis, ele diz que são utilizadas para avaliar a capacidade de pagamento da empresa em um determinado momento. Para fazer as considerações finais, né, da nossa teleaula, nós vimos que na aula de hoje nós estudamos alguns indicadores, alguns índices que compõem a análise das demonstrações contábeis, a fim de compreendermos a importância da comparação dos eventos que ocorrem dentro da empresa em um determinado período. Então, os índices, né, para fechar o nosso entendimento, os índices, ele tem esta finalidade, ele tem a finalidade de levar aí ao conhecimento dos interessados a situação da empresa com relação a cada elemento que tem dentro do patrimônio da empresa relacionado ao balanço patrimonial ou até mesmo à demonstração do resultado do exercício. Então fica assim entendido a nossa teleaula de hoje, aonde na próxima iremos dar continuidade em alguns índices, mais voltado para as operações financeiras da empresa. Quero agradecer a participação de todos vocês, deixar um abraço aos alunos, aos tutores, às alunas e tutoras, agradecer o nosso tutor eletrônico, a nossa operadora de mesa, a nossa intérprete de Libra. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.